Você já sentiu que, por mais que tente fazer o certo, o mundo parece não retribuir? Como se, mesmo agindo com respeito, paciência e bondade, as pessoas ao seu redor continuassem agindo como se nada disso tivesse valor. Talvez você já tenha vivido o suficiente para perceber que, muitas vezes, a vida não segue a lógica do merecimento. Talvez você já tenha cansado de tentar explicar seu ponto de vista, de esperar que os outros reconheçam o seu esforço, ou simplesmente, de esperar. Aos poucos, vamos aprendendo que nem todo olhar merece resposta, nem toda ofensa merece defesa, e que o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras ditas na pressa. Se você chegou até aqui, e se isso ressoou dentro de você, então esse vídeo é para você. Hoje, vamos juntos mergulhar em 12 lições da filosofia estoica que podem transformar não só a forma como você reage ao mundo, mas a maneira como você se sente dentro dele. E não importa se você já passou dos 50, 60, 70 anos. A serenidade, a clareza e a paz de espírito são tesouros que podemos conquistar em qualquer fase da vida. Estas lições não são conceitos teóricos. São como trilhas batidas por aqueles que vieram antes de nós, pensadores, sábios, sobreviventes, que aprenderam que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. São mapas que mostram caminhos mais leves, mesmo quando a estrada é cheia de pedras. E antes de seguirmos, eu quero te fazer um convite. Mas não é um convite qualquer. É quase como um bilhete secreto que você entrega a si mesmo, dizendo: eu quero viver com mais leveza. Eu escolho preservar minha paz. Se você sente isso, então, clique no botão de inscrever-se. Não por obrigação, mas como um presente que você dá à sua mente. Curta esse vídeo, se ele tocar o seu coração. Comente lá embaixo. Me diga, o que mais tira a sua paz hoje em dia? Vamos conversar como dois velhos amigos no banco de uma praça. E compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando de um abraço em forma de palavras. Pode ser um irmão, um amigo de infância, alguém que perdeu o brilho nos olhos. Quem sabe, juntos, possamos formar uma comunidade de pessoas que não querem gritar mais alto, mas sim escutar mais fundo. Uma comunidade que não precisa de razão, porque já encontrou sentido. Agora sim, respire fundo. Coloque os pés no chão. E venha comigo, porque está na hora de aprender o que ninguém nunca te ensinou. Como ser inabalável mesmo quando tudo ao redor desaba. Lição 1. O mundo não te deve nada. Durante muito tempo, talvez você, assim como eu, acreditou que a vida funcionava como uma balança invisível. Se você plantasse o bem, colheria o bem. Se você fosse leal, receberia lealdade. Se amasse com sinceridade, seria amado da mesma forma. Mas a vida, meu amigo, não é uma planilha de méritos. Você já percebeu isso? Quantas vezes você segurou as pontas, manteve a calma, perdoou, engoliu o orgulho, esperando, no fundo do peito, que algo ou alguém reconhecesse isso? E quando esse reconhecimento não veio, quando a gratidão ficou em silêncio, nasceu aquela dor surda, como se o mundo tivesse falhado com você. Mas aqui está uma das maiores verdades que os estoicos descobriram, e que pode libertar você. O mundo não te deve nada. A vida não tem uma contabilidade justa. As pessoas não carregam um contrato assinado prometendo te tratar com respeito. O universo não é um juiz imparcial esperando para te recompensar depois de cada sacrifício. E, por mais dura que essa realidade pareça, ela também é a chave de uma liberdade rara. Se ninguém te deve nada, então ninguém pode te decepcionar. Você já viu uma árvore se queixar porque choveu demais? Ou porque o vento soprou forte? Ela apenas continua ali, com raízes firmes e galhos flexíveis. Não porque a vida é fácil, mas porque ela aprendeu a não esperar que o clima colabore. E se nós fizéssemos o mesmo? E se, ao invés de esperar que os outros nos valorizem, nós aguíssemos com integridade porque isso nos faz bem? E se ajudássemos, perdoássemos, construíssemos, não por merecimento alheio, mas por coerência com quem escolhemos ser? Epicteto dizia:
Não espere que os eventos aconteçam como você deseja, deseje que eles aconteçam como acontecem. Aceitar essa ideia não é se conformar com injustiças. É parar de brigar com fantasmas que nós mesmos criamos. É deixar de esperar reações que nunca foram prometidas. Imagine como seria sua vida se cada ação sua fosse feita por escolha, não por troca. Se cada gesto de carinho, cada favor, cada esforço fosse um presente que você dá, sem ficar esperando que o outro devolva. Nesse momento, você se liberta. Você para de andar com a coleira da expectativa. Você troca a frustração pela leveza. E acredite, a vida ainda pode surpreender. Mas quando você não exige nada, cada pequeno gesto de gratidão se torna um presente. E não uma dívida que finalmente foi paga. Lição 2. Ninguém pode te ofender. A não ser que você permita. Já notou como certas palavras ficam na nossa mente por dias, às vezes por anos, enquanto quem as disse talvez nem se lembre do que falou. Uma crítica feita no calor de uma briga. Um olhar de desprezo. Um comentário maldoso nas costas. Essas pequenas flechas, disparadas quase sem intenção, parecem nos atravessar. Mas, será que é mesmo a flecha o que dói? Ou é o lugar em que ela nos atinge? Os estoicos nos ensinam uma coisa poderosa. Ninguém tem o poder de te ferir, a menos que você ofereça esse poder. Imagine que cada ofensa seja uma pedra atirada contra você. Se você segura essa pedra com as próprias mãos, se a coloca no bolso e carrega, é você quem sofre o peso. Mas se a deixa cair no chão, ela não passa de ruído. Um barulho que não ecoa mais dentro de você. Sêneca dizia: o que te perturba não é a ofensa em si, mas a sua interpretação dela. E com isso, ele nos entregou uma das chaves mais profundas da maturidade emocional. A ofensa não tem vida própria. Ela precisa de terreno fértil dentro de você para criar raízes. Você já viu o mar bater numa rocha? A água espirra, espuma, récua, mas a rocha continua ali. Serena, silenciosa, intocada. Agora, pense numa folha seca sobre o mesmo mar. Basta uma pequena onda para levá-la para longe, perdida, sem direção. Você prefere ser a rocha ou a folha? Quando alguém te diz algo cruel, ofensivo, injusto, respire. Antes de reagir, se pergunte: isso muda quem eu sou? Isso altera meus valores? Minha história? Minha essência? A verdade é que não. Você permanece sendo quem é. E quanto mais você se irrita, quanto mais devolve a agressão, mais você diz: você tem poder sobre mim. Mas quando você não reage, quando seu silêncio é firme, não de medo, mas de escolha, você retoma o controle. Isso não é fraqueza. Isso é domínio próprio. Jesus foi insultado. Marco Aurélio foi ridicularizado. Nelson Mandela foi humilhado. E ainda assim, nenhum deles permitiu que as palavras dos outros ditassem quem eles eram. O erro da maioria das pessoas é achar que responder é vencer. Mas, muitas vezes, o verdadeiro vencedor é aquele que não entra no jogo. Então, da próxima vez que alguém tentar te atingir com palavras, olhares ou atitudes, seja a rocha, não porque você é frio, mas porque você sabe o seu valor. E não é qualquer ruído que deve te tirar do eixo. Lição 3. O que pensam de você não é da sua conta. Você já deixou de fazer algo por medo do que os outros iriam pensar? Talvez tenha segurado um sonho, uma opinião, um passo novo. Tudo porque imaginou os olhares, os comentários, os julgamentos silenciosos daqueles ao seu redor. É como se vivêssemos cercados por espelhos distorcidos. Cada pessoa reflete uma imagem de nós, mas nenhuma delas é realmente nossa. E ainda assim, a gente tenta ajustar a roupa, o tom de voz, o jeito de andar, para caber na moldura desses reflexos. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. O que os outros pensam de você não é da sua conta. Você já ouviu a história do velho, do menino e do burro? É antiga, simples, mas revela muito. Um velho e seu neto caminhavam com um burro pela estrada. Primeiro,
O velho andava enquanto o menino montava o animal. Passaram por um grupo e ouviram. Que absurdo! Um menino forte em cima e o idoso andando. Então, eles trocaram. O velho montou o burro e o menino foi a pé. Outro grupo comentou. Que crueldade! O velho em cima e o pobre menino andando. Tentaram, então, os dois montarem juntos. Mais críticas. Coitado do burro. Dois em cima. Que maldade! Por fim, os dois foram andando, puxando o burro. E ouviram. Que tolos! Tem um burro e ninguém monta. No fim, perceberam. Não importa o que façam, sempre haverá alguém julgando. Marco Aurélio escreveu. A alma que se conforma com a opinião alheia nunca será livre. E essa é uma das maiores prisões da vida adulta. A necessidade de aprovação. Mas pense comigo. Quantas das pessoas que você tenta agradar realmente te conhecem? Quantas delas estarão do seu lado quando você precisar? Quantas delas merecem ter esse poder sobre as suas escolhas? A maioria está ocupada demais com os próprios medos, problemas e inseguranças. Elas te julgam hoje e te esquecem amanhã. E ainda assim, você sacrifica sua autenticidade em troca de migalhas de aceitação. É hora de parar. Você não precisa ser entendido por todos, nem compreendido, nem elogiado. Você precisa ser fiel a si mesmo. E isso exige coragem. Coragem para dizer não quando todos esperam o sim. Coragem para seguir um caminho diferente, mesmo sendo o único. Coragem para errar, mas errar sendo você. Porque no fim, aqueles que te amam de verdade, vão te aceitar com suas verdades. E os que não aceitam, nunca amaram você, mas sim a máscara que você usava. Quando você aprende a se libertar da necessidade de agradar, algo mágico acontece. Você respira mais fundo, anda mais leve, e pela primeira vez em muito tempo, você vive por si, e não pelos outros. Então, da próxima vez que hesitar por medo do julgamento alheio, lembre-se: quem vive de aplausos, morre de silêncio. Lição 4. Sua paz vale mais do que a sua vontade de estar certo. Quantas vezes você já se pegou discutindo, não porque queria esclarecer algo, mas porque não queria perder? Porque, no fundo, queria provar que estava certo, que o outro estava errado, que sua verdade era mais verdade que a dele. Talvez tenha sido com um parente, um colega de trabalho, um filho. A discussão começou pequena, uma opinião, uma frase atravessada, mas foi crescendo, alimentada por dois egos querendo a última palavra. No calor do momento, parece justo, parece necessário, mas depois, quando a poeira baixa, você se pergunta: valeu a pena? Marco Aurélio escreveu: se alguém me provar que estou errado, eu mudarei de ideia com prazer, pois eu busco a verdade, e a verdade nunca me feriu. Mas e quando o outro não busca a verdade? E quando a discussão não é um diálogo, mas um duelo? É aí que entra o verdadeiro teste. Os estoicos nos ensinam que nem toda batalha merece ser lutada, que escolher o silêncio, às vezes, é um ato de força, não de fraqueza. Você já viu um rio em fúria? As águas se debatem, espumam, arrancam tudo que está no caminho. Agora imagine uma pedra, sólida, silenciosa, firme no fundo do leito. Ela não reage, apenas permanece. Na vida, ser essa pedra é entender que estar certo não precisa vir com troféu. E que muitas vezes, a paz vale mais do que o orgulho. Porque o orgulho cobra caro. Ele exige respostas. Ele exige gritos. Ele exige vitórias pequenas, à custa da sua serenidade. E o que você ganha no final? Uma mente exausta, um coração agitado, um relacionamento rachado. Quantas famílias se afastaram porque ninguém quis ceder? Quantas amizades se romperam por causa de um detalhe, que ninguém nem lembra mais, mas o ressentimento ficou? Você não precisa vencer a discussão. Você precisa vencer a si mesmo. Vencer a vontade de provar, de responder, de ter razão. E isso é um treino. Começa com uma respiração profunda. Um passo atrás.
Um pensamento calmo no meio da tempestade. Isso vale minha paz. Se a resposta for não, sorria. E siga. Porque a verdade não precisa ser gritada. E o silêncio, muitas vezes, é o argumento mais poderoso. A sabedoria não está em ter razão o tempo todo. Está em saber quando ter razão é irrelevante. Lição 5. Ignorar é poder. Vivemos em um mundo que grita. Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer responder. Mas poucos sabem o poder de não reagir. Ignorar, de forma consciente, serena, é uma arte. É como fechar a janela durante uma tempestade de areia. Você não pode impedir o vento, mas pode escolher não deixar que ele entre na sua casa. Os estoicos sabiam disso. Eles não ensinavam a passividade, ensinavam o discernimento. Porque há lutas que não são nossas. Há provocações que são apenas armadilhas. Há comentários que só têm poder se você os alimentar. Imagine alguém tentando acender uma fogueira com gravetos molhados. Ela insiste, sopra, risca o fósforo, mas o fogo não pega. Por quê? Porque não há o que queimar. Você já pensou que pode ser assim? Que ao ignorar certas palavras, certas críticas, certos ataques, você se torna inatingível. Como uma fogueira sem lenha. Como um alvo que desaparece. Epicteto dizia: não são os eventos que nos afetam, mas a forma como reagimos a eles. E ele estava certo. Muitas vezes, não é a ofensa que dói. É o quanto você se agarra a ela. Você já gastou um dia inteiro remoendo algo que ouviu de alguém que nem faz parte da sua vida. Já perdeu o sono por um comentário que hoje parece ridículo? Pois é, isso mostra o quanto a nossa atenção é preciosa. E o quanto a dispersamos. Ignorar é poder porque preserva sua energia. Porque evita que sua paz seja drenada por coisas pequenas. Porque mostra que você sabe escolher suas batalhas, e isso é inteligência emocional. E não se engane. Quem provoca, quer resposta. Quer reação. Quer te ver sair do eixo. Mas quando você responde com silêncio, com um olhar calmo, com um coração firme, você quebra o jogo e mantém o seu centro. Ignorar não é indiferença fria. É proteção sábia. É saber que nem tudo que bate à sua porta merece ser atendido. Então, da próxima vez que alguém tentar te puxar para o caos, lembre-se, você não é obrigado a dançar conforme a música. Você pode simplesmente não dançar, e nisso há mais poder do que 1000 palavras. Lição 6. O universo não conspira contra você. Alguma vez você já sentiu que o mundo estava contra você? Como se, por mais que tentasse, as coisas simplesmente não cooperassem. A chuva no dia do compromisso importante. O trânsito no momento decisivo. A ligação que nunca veio. A decepção onde você mais confiava. E aí surge aquele pensamento silencioso. Parece que nada dá certo para mim. Mas aqui está uma verdade profunda e libertadora. O universo não conspira contra você. Ele simplesmente é. A chuva não cai para estragar seu dia. Ela cai porque precisa regar a terra. Porque faz parte do ciclo. O trânsito não está ali para te atrasar. Ele acontece porque há milhões de pessoas se movendo ao mesmo tempo. As pessoas não falham com você porque o destino quer te testar. Elas falham porque são humanas, e humanos, todos nós somos. O problema não está no que acontece. Está na forma como você interpreta o que acontece. Você já viu um jardineiro reclamar da terra dura? Ou ele afia a enxada, ou escolhe outro solo. Mas ele não briga com o chão. Marco Aurélio escreveu: aceite com serenidade tudo o que o destino traz e ajuste suas velas ao vento. É isso. Você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Você não controla o tempo, mas pode escolher o que fazer com ele. A ilusão do controle é uma das maiores causas de sofrimento. A gente quer que as pessoas ajam como esperamos, que os planos deem certo como imaginamos, que a vida seja como desenhamos. Mas a vida tem seus próprios planos. E quanto mais você resiste,
mais se machuca. Você já tentou nadar contra a correnteza de um rio? É exaustivo, frustrante. Mas se você aprende a fluir, a usar a força da água a seu favor, tudo muda. Aceitar não é desistir. É sabedoria. É saber quando lutar e quando soltar. A maturidade vem quando você para de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a se perguntar: o que posso aprender com isso? Cada contratempo é um professor disfarçado. Cada obstáculo é uma lição esperando ser compreendida. Cada desvio pode ser um novo caminho. O universo não tem um plano para te punir, mas talvez ele esteja tentando te ensinar a soltar o que não depende de você. Você não pode impedir a chuva, mas pode abrir o guarda-chuva. Não pode mudar os outros, mas pode mudar sua reação. Não pode controlar tudo, mas pode escolher como seguir, mesmo assim. Porque no fim, a vida não conspira contra. Ela apenas segue. E você pode escolher ser o que resiste, ou o que se adapta e continua crescendo. Lição 7. Respire. Observe só então a AJ. Você já respondeu uma mensagem com raiva e depois se arrependeu? Já disse algo no calor do momento e depois quis poder voltar no tempo, só para ficar em silêncio? É assim que os impulsos nos pegam. Eles chegam como uma tempestade rápida, relâmpagos, trovões, vento forte. E, se você não se protege, é levado por ela. Mas e se, antes de agir, você respirasse? E se, em vez de reagir como quem pisa em brasa, você aprendesse a observar? Os estoicos nos ensinam que entre o estímulo e a resposta existe um espaço sagrado. É ali que mora a sabedoria. É ali que nasce o autocontrole. Imagine um arqueiro. Ele não puxa a corda e solta imediatamente. Ele respira, foca, mira, só então atira. Na vida, é a mesma coisa. Quando você age sem pensar, você age por impulso, não por decisão. E viver no impulso é como dirigir sem freio. Pode até parecer rápido, mas o risco de colisão é enorme. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Ou seja, não importa o que o outro faz, você ainda pode escolher o que vai fazer com isso. Não se trata de ser passivo, mas de ser estratégico, de saber que nem toda emoção deve virar ação. Nem toda irritação precisa ser expressada. Nem todo pensamento merece ser falado. Você já percebeu como a maioria das decisões ruins nascem da pressa? A pressa de responder, de resolver, de mostrar força. Mas a verdadeira força está em saber esperar, em perceber que você não é um reflexo automático, mas alguém capaz de respirar fundo e escolher com calma. O mundo vai te pressionar, vai exigir respostas rápidas, atitudes imediatas. Mas você não precisa jogar esse jogo. Você pode pausar, observar, e só então agir. Da próxima vez que sentir a raiva subindo, ou a ansiedade apertando, ou a frustração querendo dominar, experimente parar. Feche os olhos por alguns segundos. Veja a situação como se fosse um filme, e você fosse apenas um espectador. Pergunte a si mesmo: se eu agir agora, será por sabedoria ou por impulso? Se for por impulso, espere. Se for por clareza, haja. Porque, no fim, o verdadeiro mestre não é quem reage mais rápido, mas quem sabe a hora certa de agir, e a hora ainda mais sábia de não agir. Lição 8. As pessoas são como são. Ponto final. Você já gastou noites em claro tentando entender por que alguém agiu como agiu? Talvez tenha se perguntado: por que ele foi tão frio? Por que ela não reconheceu o que eu fiz? Como ele não consegue enxergar o óbvio? A gente insiste, explica, dá sinais, mostra o caminho. Mas no fim, a pessoa continua sendo ela. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. As pessoas são como são. Cada ser humano carrega sua própria bagagem. Traumas, medos, crenças, feridas invisíveis. É como se cada um andasse com um par de óculos diferentes.
Você vê azul, o outro vê cinza. Você vê solução, ele vê ameaça. Você oferece amor, e ele responde com distância. Não porque você errou, mas porque a lente dele está embaçada por algo que não tem nada a ver com você. Epicteto dizia: não devemos gastar energia tentando controlar o que está fora do nosso alcance. E poucas coisas estão tão fora do nosso alcance quanto a mente e o coração do outro. Você já tentou abrir uma flor à força? Ela se machuca. Ela perde a beleza. Ela fecha ainda mais. A mudança é como florescer. Precisa do tempo certo, da estação certa, da vontade interna. Muitas dores nascem do nosso desejo de que o outro seja diferente, mais maduro, mais empático, mais justo, mais amoroso. Mas e se, em vez de tentar mudar, você aceitasse que algumas pessoas não estão prontas, que outras talvez nunca estarão? E tudo bem. Aceitar não é se conformar, é parar de se desgastar. É entender que você não tem o controle da transformação do outro, mas tem o poder de decidir se continua ou se afasta. Você pode escolher amar e manter distância. Você pode oferecer perdão e seguir sua vida. Você pode respeitar e colocar limites. Porque tentar mudar quem não quer mudar é como tentar empurrar o vento. Você se cansa, e o vento continua indo para onde quer. Então, da próxima vez que sentir aquela vontade de insistir, de consertar, de explicar mais uma vez, respire e se pergunte: isso realmente depende de mim? Se a resposta for não, solte. Solte com amor, com dignidade, com paz. Porque aceitar que o outro é como é o primeiro passo para você ser quem realmente pode ser. Lição 9. A vida não te atrapalha. Ela te treina. Já teve a sensação de que a vida está pegando pesado com você? Como se fosse sempre mais difícil no seu caminho. Como se, enquanto os navegam em mares calmos, você estivesse sempre remando contra tempestades. Mas e se eu te dissesse que essas tempestades não estão te afundando, elas estão te forjando? Pense num ferreiro. Para transformar um pedaço de ferro bruto em uma espada afiada, ele precisa expô-lo ao fogo. Depois, vem o martelo, pancadas duras, precisas, repetidas. E, por fim, o resfriamento. O ferro resiste. E é assim que ele se torna forte. Você também é assim. Cada decepção, cada não que recebeu, cada perda que enfrentou, cada silêncio que doeu, foi uma batida do martelo. E, por mais cruel que parecesse na hora, foi também uma lição, um teste, um treinamento silencioso da vida. Epicteto dizia: os eventos externos são neutros. É a nossa interpretação que os transforma em bênçãos ou tragédias. Você pode olhar para um fracasso e vê-lo como uma humilhação, ou como um passo necessário no seu amadurecimento. Pode ver um obstáculo como castigo, ou como um convite para desenvolver coragem. As pessoas mais fortes que você conhece, aquelas que você admira, não chegaram onde estão por terem vivido fácil. Pelo contrário, elas passaram por dores que você talvez nem conheça. Mas elas aprenderam a usar essas dores como combustível. Você também pode. Você pode olhar para a dor e perguntar: o que isso quer me ensinar? Talvez seja paciência. Talvez seja força. Talvez seja resiliência. Talvez a vida não esteja te punindo, mas sim te preparando, treinando você para algo maior, para algo mais sólido, para algo mais verdadeiro. Imagine uma árvore no alto da montanha. Ela cresce enfrentando ventos fortes, solos secos, tempestades repentinas. Mas suas raízes são profundas. Ela não balança à toa. Ela suporta mais do que as árvores que cresceram em jardins protegidos. Você quer ser essa árvore. E isso só é possível se você parar de perguntar por que comigo. E começar a perguntar: para que isso está acontecendo? A vida não é justa, nem injusta. Ela apenas segue. Mas se você souber ouvir os sinais, ela pode ser uma professora silenciosa, mas extremamente sábia. E no fim,
você vai perceber. Não foi a dor que te derrubou. Foi ela que te moldou. Lição 10. Você não é escravo das suas emoções. As emoções chegam sem pedir licença. Às vezes como uma brisa leve. Outras, como uma onda que te engole inteiro. Raiva, tristeza, medo, frustração. Elas vêm e, muitas vezes, tomam conta. Mas aqui está a lição mais poderosa que os estoicos nos deixaram. Sentir não é o problema. O problema é ser escravo do que se sente. Marco Aurélio dizia: se você se sente ferido, lembre-se, é a sua mente que se sente ferida, e a sua mente está sob seu controle. É isso. Você pode sentir raiva, sem se tornar a raiva. Pode sentir tristeza, sem afundar nela. Pode sentir medo, sem deixar que ele paralise seus passos. A maioria das pessoas acredita que ser autêntico é agir como se sente. Mas essa é uma armadilha. Porque se toda vez que você sente, você reage. Então, quem está no controle? Você, ou o que te afeta? Pense na sua mente como um cavalo selvagem. Se você não aprende a guiá-lo, ele te arrasta. Mas, quando você assume as rédeas, descobre que pode ir mais longe, com mais firmeza e direção. Imagine alguém te provocando, te dizendo palavras duras, e você sente aquela vontade de responder, de gritar, de atacar de volta. Mas aí, você respira, você observa, você escolhe não agir com base naquele impulso. Isso não é fraqueza, isso é domínio. Você não reprime a emoção, você simplesmente não se ajoelha diante dela. É claro que vai sentir. Você é humano, mas entre sentir e reagir, existe a liberdade de decidir. Pense em quantas vezes você se arrependeu por agir de cabeça quente, por responder no impulso, por tomar decisões movido pelo medo ou pela dor. Agora imagine como seria sua vida se, diante dessas emoções, você tivesse esperado 30 segundos, uma respiração profunda, uma pausa. Quantas mágoas teriam sido evitadas? Quantas palavras duras não teriam sido ditas? A verdadeira força não está em não sentir. Está em não se perder no que sente. Então, da próxima vez que a emoção te visitar, dê a ela uma cadeira. Ofereça um chá. Escute o que ela tem a dizer. Mas não dê a ela as chaves da sua casa. Porque quem mora aí é você. E você tem o direito e o poder de escolher com sabedoria. Lição 11. Sua atenção é seu recurso mais precioso. Você já percebeu como, no fim do dia, o que mais te cansa não é o trabalho, mas a quantidade de coisas inúteis que você teve que processar? Mensagens que não levaram a lugar nenhum. Notícias que só geraram medo. Comentários que te irritaram. Pensamentos que te puxaram para baixo. A verdade é que sua atenção é como um feixe de luz em um palco escuro. Tudo o que você ilumina, cresce, ganha forma, ganha importância. E a pergunta é, o que você tem escolhido iluminar? Marco Aurélio dizia, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os pensamentos são, em grande parte, fruto daquilo que você consome, do que você lê, do que você escuta, das conversas que alimenta, dos assuntos que permite permanecer na sua mente. Imagine uma horta. Se você planta abobrinha, vai colher abobrinha. Não adianta reclamar porque não nasceu melancia. Sua mente é essa horta. E a atenção é a água que faz tudo crescer. Se você rega fofocas, medos, queixas, isso vai florescer. Se você rega ideias elevadas, gratidão, silêncio, foco, isso também cresce. No mundo moderno, todos querem sua atenção. As redes sociais, a televisão, as propagandas, até as pessoas que só sabem reclamar. Mas poucos querem te oferecer algo de valor em troca. E, se você não for seletivo, acaba vivendo uma vida construída por distrações, por estímulos que não te nutrem, por urgências que não eram suas. Você já gastou tempo tentando se defender de uma crítica irrelevante,
Já perdeu horas pensando numa conversa que durou 5 minutos? Já perdeu dias remoendo algo que, no fim, não mudou nada? Isso mostra o quanto nossa atenção é poderosa e como a desperdiçamos. Epicteto dizia que não são os eventos que nos afetam, mas nossa interpretação e foco sobre eles. Então, da próxima vez que algo tentar te puxar, uma mensagem atravessada, um comentário maldoso, uma notícia sensacionalista, pergunte: isso merece minha atenção? Isso constrói algo em mim ou só me consome? Você não precisa responder a tudo. Você não precisa acompanhar tudo. Você não precisa se envolver com tudo. Proteger sua atenção é proteger sua paz, sua energia, sua saúde mental, sua vida. No fim, o que você foca, cresce. E a vida que você tem é um reflexo direto daquilo que você escolheu alimentar. Lição 12. Sua indiferença será sua armadura. Algumas pessoas provocam por prazer. Outras, porque estão vazias. E o único modo que conhecem de se sentir importantes é desequilibrando os outros. E há ainda aquelas que carregam tanta dor dentro de si que só sabem machucar. Você já cruzou com alguém assim? Alguém que parece se alimentar da sua reação, que joga farpas disfarçadas de piadas, críticas em forma de sinceridade, ou silêncios calculados que mais ferem do que palavras. Você tenta entender, tenta argumentar, tenta manter a calma, mas por dentro, tudo o que você queria era gritar. É aí que a filosofia estoica entra com sua lição mais afiada e mais libertadora. Sua indiferença será sua armadura. Epicteto dizia: se alguém tenta te ofender, lembre-se, o problema não está na ofensa, mas na importância que você dá a ela. Imagine um guerreiro. Ele não vai à guerra com roupas comuns. Ele veste sua armadura. Não porque quer brigar, mas porque sabe que o mundo tem espinhos. Sua indiferença, no sentido estoico, não é frieza, não é arrogância, não é desprezo, é escudo. É você dizendo: isso não vai entrar. Essa provocação não vai encontrar abrigo aqui. Essa crítica não vai mudar quem eu sou. Você já percebeu como certas pessoas perdem a força quando você simplesmente não reage? Elas esperam seu abalo. Querem ver sua expressão mudar. Esperam que você responda, que você se defenda, que você se machuque. Mas quando sua resposta é serenidade, quando você olha nos olhos e sorri em paz, elas desarmam e vão embora. Não porque você venceu, mas porque elas perderam o controle sobre você. É isso que a indiferença te dá. Liberdade. Liberdade de escolher o que te afeta. Liberdade de não carregar pesos que não são seus. Liberdade de não se envolver em guerras que não merecem nem sua atenção, nem seu cansaço. Você não precisa responder a tudo. Você não precisa provar nada. Você não precisa ser entendido por quem não quer entender. Você só precisa ser fiel a si e colocar o silêncio no lugar do orgulho. Quantas vezes você perdeu a paz tentando explicar algo para quem não queria ouvir? Quantas vezes você carregou mágoas que nem eram suas? Chega! É hora de usar sua indiferença como escudo. Não para se afastar do mundo, mas para se proteger do que não merece atravessar suas fronteiras. Você é como uma árvore centenária. Muitos passarão ao seu redor, tentando abalar seus galhos. Mas se suas raízes forem profundas, se sua essência estiver firme, você seguirá em pé, enquanto muitos ventos passam e somem. Se você chegou até aqui, permita-se uma pausa. Respire fundo. Sinta o silêncio ao seu redor e também dentro de você. Você acabou de atravessar 12 lições que não são apenas palavras. São sementes. E talvez, agora mesmo, alguma delas esteja começando a germinar no seu coração. Você aprendeu que o mundo não precisa mudar para que você tenha paz. Que a raiva não precisa ser sua conselheira. Que o silêncio pode ser seu escudo. E que há uma liberdade imensa em simplesmente ser você, sem o peso da aprovação dos outros. Essas lições estoicas não são promessas de uma vida sem dor. Elas são mapas,
rotas para você se reencontrar quando tudo ao redor parecer escuro. E agora, a escolha está nas suas mãos. Você pode voltar ao piloto automático, reagindo, se magoando, tentando controlar o incontrolável. Ou pode dar um passo diferente. Pode escolher, todos os dias, viver com mais consciência, com mais leveza, com mais verdade. Talvez amanhã algo ou alguém tente tirar sua paz. Talvez uma situação saia do controle. Talvez o inesperado bata à sua porta. Mas agora, você tem ferramentas. Você tem lembranças. Você tem um abrigo dentro de si que ninguém mais pode invadir, a não ser que você permita. E antes de nos despedirmos, quero te fazer um convite sincero. Se esse vídeo te tocou, mesmo que só um pouco, mesmo que em silêncio, compartilhe. Envie para alguém que esteja precisando de paz. Escreva nos comentários qual das 12 lições falou mais fundo com você. Eu vou ler cada palavra com carinho. Curta esse vídeo como quem diz: eu escolho a serenidade. E, se ainda não faz parte dessa comunidade, clique no botão de inscrever-se. Aqui, toda semana, você vai encontrar conteúdo que não quer te convencer de nada, apenas te lembrar de quem você é. Juntos, estamos criando um espaço onde o mais forte não é quem grita mais alto, mas quem sabe silenciar por dentro. Onde o mais sábio não é quem tem todas as respostas, mas quem aprendeu a fazer as perguntas certas. Você faz parte disso agora. E da próxima vez que a vida parecer dura demais, volte aqui. Releia uma lição. Reviva uma metáfora. Reencontre esse lugar de paz. Porque no fim das contas, a escolha sempre foi sua. E ainda é. Eu fiquei até o final. Se essa frase for verdadeira para você, escreve ela nos comentários. Assim a gente vai saber quem são os verdadeiros guerreiros da paz que caminharam até o último passo.